Quais são as provas de que Jesus existiu? Existem provas? Se existem, quais são essas provas que comprovam a passagem de Jesus Cristo aqui neste planeta? Eu sou o Matheus Rosenberg e sejam muito bem-vindos ao canal História Clássica. Bom, para você que já está aqui acompanhando o nosso canal, não se esqueça de dar um like, comentar o que você acha, o que deixou de achar. No final, comente o que você achou desse vídeo, o que você acha, se existiu ou não existiu. E antes de eu dar o veredito aqui, e compartilhem com seus amigos. E se você chegou nesse vídeo de paraquedas, se inscreva no canal, beleza? Então vamos ao vídeo. Jesus Cristo, ele existiu ou não existiu? Existem provas de que ele realmente viveu? Bom, o principal ponto é o cruzamento de fontes. O que significa isso? Significa que nós temos não só a origem de uma fonte para nós utilizarmos, existe esse relato aqui, existe esse documento. E esse documento aqui ele representa algo, mas ele sozinho não é grandes coisas. Então você precisa de um outro documento que também corrobore com o que está dizendo nesse. Então você tem esse documento e eles dizem a mesma coisa. Então você tem um outro documento que também diz a mesma coisa. Então quanto mais documentos dizendo alguma coisa igual ou semelhante, você vai ter ali um cruzamento de informações, e é assim que nós trabalhamos na historiografia, um cruzamento de informações. Você pode ter a Bíblia, mais um documento, mais uma carta, mais um registro oficial de um imperador. Bom, você vai ter ali, primeiramente, as cartas de Paulo. Paulo falava sobre a passagem de Jesus, o que ele fez, o que ele disse, e isso foi lá nos anos 40, 50. E isso teria sido alguns anos após a morte de Jesus, que teria vivido supostamente até 33. E as cartas começam a vir nos anos 40, nos anos 50, falando sobre a passagem dele. Ou seja, isso foi algo praticamente contemporâneo à vida de Jesus Cristo, apenas alguns anos após a sua morte. Então, essas cartas de Paulo, elas começaram a ser divulgadas, e se elas fossem cartas mentirosas de alguém que não existiu realmente, alguém que não tem comprovações de que existem, né, ainda mais num local que era dominado pelo Império Romano, que eles queriam extinguir, que eles não gostavam da ideia de Jesus Cristo. Como eu já expliquei nos vídeos anteriores, os romanos não gostavam da ideia de ter Jesus Cristo como um líder, como uma divindade, porque eles achavam que o único líder e a única divindade era o imperador romano. Então eles não gostavam dessa ideia cristã. Então assim, Paulo estava num local, né, dominado pelo Império Romano, cujo Império Romano queria acabar com as ideias cristãs, ou pelo menos dizer essas ideias cristãs não são reais, descredibilizar ou acabar com essas ideias de verdade para sempre. Só que Paulo vem com os escritos dele nos anos 40 e 50 e ninguém fala nada, ninguém fala é mentira. Então você tem, né, na mesma época ali, pessoas que viveram junto com Jesus Cristo, né, que estavam vivas ainda nos anos após o falecimento dele. Ele faleceu jovem, 33 anos. E você tem pessoas ali que não descredibilizaram a carta de Paulo, não falaram assim, você está mentindo, não existiu essa pessoa, onde que está? Vamos ver nos registros de crucificação, onde está essa pessoa que ele está falando, para poder descredibilizar, para poder chegar lá e falar assim, vimos aqui nos registros, essa pessoa chamada Jesus não foi crucificada, não existiu, não tem documento, Paulo está mentindo, já era, Paulo está mentindo, o imperador falou, acabou. Só que não foi isso que ocorreu, não foi isso. Não teve essa contestação em nenhum momento, usou-se o argumento de que Paulo é um mentiroso. Em todo momento ele foi creditado a Paulo a existência de Jesus na mesma época. Então você tem ali os personagens da época corroborando para a existência de Jesus, porque nenhum deles contestou a veracidade de sua passagem aqui pela Terra. E você tem também os evangelhos que foram feitos a partir do ano 70. Tem o evangelho de Marcos, por exemplo, que ele traz informações específicas sobre Jesus. Bom, nesse evangelho nós vamos saber que ele era de Nazaré, foi batizado por João Batista e foi condenado no governo de Pôncio Pilatos. Nós podemos encontrar evidências dele em relatos de pessoas que não eram cristãs, ou seja, pessoas que não eram cristãs, não gostavam do cristianismo e tal, não tinham esse ideal, e que diziam realmente que Jesus, como homem, existiu. E diziam que não como divindade, mas Jesus, homem, o ser humano Jesus, teria passado por aqui, pela Terra. Bom, um desses historiadores é o judeu Flávio Joseph,
que diz realmente que existiu, que teve a passagem de um homem chamado Jesus, e do Romano Tácito. Como eu disse, os romanos, a última coisa que eles queriam era dar o braço a torcer e dizer que Jesus era um líder e tal. Então, o que eles pudessem dizer que não existiu, eles poderiam dizer. E o Romano Tácito corrobora com a ideia de que sim, existiu um Jesus de Nazaré. E se isso fosse mentira, se tivessem inventado a figura de Jesus e as suas histórias, ninguém teria acreditado, ninguém teria levado essas coisas pra frente, né? Essas histórias pra frente. Ainda mais que ele se envolveu com figuras importantes e famosas, se envolveu com várias figuras importantes. Se fosse mentira, ficaria notório, né, que realmente uma figura importante iria dizer não existiu esse homem e tal, e a população iria ouvir por ser uma figura relevante, né, para a sociedade. E não foi isso que ocorreu, nenhuma figura relevante da época foi contra a existência de Jesus Cristo. E se fosse mentira, o próprio relato teria caído em descrédito ali mesmo e não teria chegado até hoje. Os historiadores avaliam que os discursos atribuídos a Jesus nos evangelhos faziam sentido para o contexto da época em que ele vivia. Uma coisa que não é comprovada e que são suposições é a questão das relíquias, como a coroa ou os restos da cruz. Diferente de como ele é descrito nas imagens tradicionais, as reconstruções faciais em crânios encontrados perto de Jerusalém mostram que é mais provável que ele tenha sido moreno, de olhos castanhos, cabelo curto e uma estatura baixa, ou seja, um judeu comum nascido no Oriente Médio. Foram encontrados no Egito o Evangelho de Maria Madalena e apresentavam como uma grande seguidora dos ensinamentos de Jesus. Outro item que não é comprovado é o sudário de Turim, que é o manto em que teria envolvido o corpo de Jesus. É o artefato mais bem documentado de todos, mencionado nos 4 evangelhos. No entanto, a data dele é muito distante dos anos vividos por Jesus. Há também o fato de diversos autores que nunca se conheceram, nunca se encontraram, relatarem fatos semelhantes da vida de Jesus. Inclusive autores, como eu disse, que não são cristãos, que não gostam dessa ideia do cristianismo e não acreditam. Uma curiosidade é que Marcos chama Jesus de Tecton, e segundo o historiador John Crossan, esse termo fazia referência ao trabalhador do tipo pedreiro, que não necessariamente era um carpinteiro. E tem um escritor chamado Luciano Samosata, que era um não cristão. Luciano Samosata não acreditava em Cristo, ele não era cristão. E mesmo assim, ele escreveu sobre a passagem de Jesus aqui. Ele chama esses escritos de A Passagem de um Peregrino, ou seja, mais um cara não cristão que comprova, que escreve sobre Jesus. As provas não são muitas, pelo fato de ele não ter sido uma figura em evidência, muito famosa. Foi uma pessoa simples, que agia fora do radar. Diferente, né, de reis, imperadores famosos, que tem toda a documentação oficial que comprova a sua existência. Então, galera, veredito. Até pessoas que são ateus, que não acreditam em nada, e os judeus que não acreditam em Jesus como um Messias, um Salvador, eles vão concordar, vão apertar as mãos junto com os cristãos no fato de que realmente Jesus existiu e tem esses escritos comprovados aí de ateus. E na comunidade científica, na comunidade historiográfica, é sim quase uma unanimidade de que Jesus sim foi um homem e existiu. E é isso, galera. Se gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de dar um like, por favor, comentar o que você achou desse vídeo, o que você acha do assunto em si, compartilhar para que mais pessoas possam assistir. E se chegou nesse vídeo de paraquedas, como disse lá no início, inscreva-se, por favor, para receber mais vídeos como esse. Eu me chamo Matheus Joseberg e mais uma vez eu vou ficando por aqui. Fui!